Amém. Nós tivemos um probleminha técnico aí, mas ao vivo é assim mesmo, né, gente? Mas vamos lá. Partindo do contexto de Isaías, nós vamos entender então que Isaías trata o ministério de Jesus como um ministério libertador. E dentro desse ministério de libertação, que ele vem libertar os cativos e dar abertura de prisões aos presos, no verso 2 do livro de Isaías 61, ele vai dizer: proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aí Isaías, ele traça aqui a proclamação do Evangelho dentro de um tempo, um período de aceitação ou de entrega da vida a Cristo, porque através disso viria, através do ministério de Jesus, a vingança do nosso Deus, que não vem com morte, e sim gerando vida. A única morte que acontece ali e que é totalmente preparada, e a história vai nos dizer isso, é a morte de cruz, é a morte de Cristo, que por meio dessa morte de cruz ele veio entregar, ele dá a sua vida e ele morre a nossa morte. Amém. Através disso, então, a Bíblia diz que esse é o ano ou dia da vingança do nosso Deus, para que todos os tristes ou todos os que choram sejam então consolados. Jesus é o consolo na vida de todo aquele que crê nele. Jesus, ele vem como resposta para todas as indagações do povo de Israel na sua época e para todos aqueles que hoje ainda questionam a respeito de um Deus que é libertador, que é salvador e que tem misericórdia de todos aqueles que clamam ou chamam pelo seu nome. Amém? Amém. Não é à toa que a Bíblia diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Se arrepender do seu pecado, dos seus maus caminhos, eu então, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém. Deus, ele continua sendo o mesmo, e Jesus, ele vem para cumprimento dessa palavra. Ele vem para cumprir aquilo que o Antigo Testamento ele sempre declarou a respeito de Deus e a respeito do seu projeto de salvação. Deus sempre, o intuito de Deus foi salvar o seu povo, libertar o seu povo, e a libertação, ela não começa em Jesus. Na verdade, a libertação, ela sempre aconteceu. No Êxodo foi assim, que é a saída do povo de Israel do Egito, e a libertação aconteceu. Deus, ele vem trabalhando o seu povo no decorrer do tempo. O deserto foi para trabalhar a conduta e o caráter das pessoas, mas mesmo assim, Jesus tem que descer, pagar um preço, morrer na cruz, para que a libertação ela pudesse ser visível, real e manifesta na nossa vida e no nosso meio. Amém. Existem 3 manifestações da Trindade na terra. Primeiro, Deus desce, fala com os homens, como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com Elias, como foi com os profetas maiores e menores. Depois disso, Jesus se manifesta, ele é o verbo encarnado citado no Evangelho de João, no capítulo 1, e aí o verbo se fez carne, habita no meio de nós, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então a Bíblia ela é bem clara quanto à manifestação, quanto ao nascimento de Cristo e aquilo que ele veio propor como mudança. Né? E depois, quando Jesus ele morre, ele ressuscita no 3º dia, e a Bíblia diz que antes de ser assunto ao céu, ele deixa uma mensagem. Ele diz aos seus discípulos: eu irei ao Pai, mas eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias das vidas de vocês, até a consumação do século. Glória a Deus. Então ele diz para os discípulos: olha, não se desesperem, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então virá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ter poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Amém. Nós Glória somos a Deus. alcançados por essa promessa, por essa graça de Deus, e eu venho aqui, através desse texto, trazer aqui uma mensagem simples e objetiva, através de 3 características do ministério de Jesus. Primeiro, a característica da profecia. Jesus como profeta. Jesus é aquele que vem como profeta trazer a mensagem de cruz, a mensagem que é a profecia real de salvação. Ele é profeta por quê? Porque ele traz a palavra verdadeira, a palavra de libertação. Ele profetiza
ele fala e tudo acontece. E nada do que ele não falar não vai acontecer. Então Jesus é aquele que traz o ministério profético, o ministério da palavra que se cumpre na vida de cada um de nós. O ministério de Jesus é profético em tudo que ele faz. Jesus, ele abre a boca e tudo acontece. Amém. Então o ministério de Jesus é profético. A palavra de libertação vem da boca de Cristo. Amém. E através de Jesus, nós vamos entender isso. Quando ele levanta os seus discípulos, ele fala com os discípulos: vocês vão de 2 em 2, de casa em casa, entrem nas casas. Olha o que Jesus libera sobre eles. Vocês vão entrar, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão pregar o evangelho, e vocês vão anunciar um ano aceitável, uma palavra de salvação, trazendo para esses cativos libertação através do meu nome. Eu vos dou autoridade. Jesus disse para eles: eu vos delego autoridade. E através dessa autoridade, vocês vão aonde vocês entrarem, proclamem libertação, proclamem o evangelho, proclamem o reino de Deus. Glória a Deus. Chegada essa hora. Amém. É Glória a chegado Deus. esse tempo. Glória a Deus. Conosco não é diferente, porque a Bíblia diz que nós somos também filhos. Nós somos enxertados nessa videira. Nós não somos os filhos de Israel porque somos israelitas, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Somos enxertados nessa videira que vem de Deus e que vem da parte do Senhor para a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Segundo tópico, o ministério de Jesus é profético, mas o ministério de Jesus também é sacerdotal. O que quer dizer isso? Quando um sacerdote se apresentava, ele se apresentava para oferecer sacrifícios em prol do povo. Mas Jesus tem um ministério sacerdotal no sentido de que ele não é aquele que apresenta um sacrifício ao Pai em prol do povo que está em volta dele, mas ele se torna o próprio sacrifício. O ministério de Jesus é sacerdotal, porque ele, como sacerdote, ele vai, ele se oferece, ele morre, ele então é o sacrifício perfeito em prol da minha vida, em prol da sua vida, em prol da vida de todos aqueles que creem nele. Glória Então, a Deus. esse sendo sacerdote, ele deixa um legado sacerdotal, porque a Bíblia vai dizer que ele nos tomou, ele nos formou como seu reino e sacerdócio. Nós somos reino e sacerdócio real de Cristo. Amém. Sendo assim, nós como sacerdotes hoje, nós anunciamos a morte de cruz. E como sacerdócio de Cristo, como embaixadores de Cristo que nós somos, nós podemos levar essa palavra de sacerdotal, esse sacrifício que já é perfeito, e proclamar a libertação, e proclamar salvação em todos os lugares que Deus nos levar, em todos os lugares que Deus nos proporcionar oportunidade, para fazer as pessoas entenderem que Jesus é aquele que pagou o preço por amor às nossas vidas. Amém. Todas as pessoas, independente de como estiverem, elas têm acesso a esse sacrifício. Elas são alcançadas por esse amor e elas podem receber dessa presença de Jesus, porque ele pagou o preço, e é por causa do preço que ele pagou e não por mérito meu ou seu que a presença de Deus ela vem sobre a nossa vida. Glória Mas a uma Deus. vez que entendemos o seu amor, o seu sacrifício, ele nos alcança, ele opera em nós, ele derrama Aleluia. sobre nós, no seu ministério sacerdotal, o Espírito Santo, Amém. como foi na vida dos discípulos, como é na nossa vida, se cumprindo aquilo que Joel um dia disse: eis que derramarei sobre Amém. toda a carne do meu Espírito. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia! E sendo assim, hoje nós somos alcançados por essa graça, por esse amor e por essa presença Amém. maravilhosa. de Glória a Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. O ministério de Jesus é profético, é sacerdotal, mas também ele tem o ministério de rei. Ele é Senhor, ele é Amém. rei, Glória ele a reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque Jesus vem como rei, não simplesmente para obter uma coroa, mas ele vem como rei, como aquele que reina sobre tudo. Porque ele mesmo declara que ele nos fez reino e sacerdote. Então, se ele colocou em nós o seu reino, e a Bíblia afirma isso, está escrito na palavra de Deus que o reino de Deus está dentro de vós. Amém. O reino de Deus que você tanto busca, a salvação que você tanto almeja, o Deus que você busca todos os dias, na verdade ele já está dentro de você e Glória precisa a ser Deus. descoberto. A Bíblia diz que Salomão, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim, ó: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Como é que Deus fez isso?
colocando dentro de nós o seu reino. E esse reino subsiste por toda a eternidade. Amém. A eternidade já está dentro de cada um de nós. Cabe a nós decidirmos que tipo de eternidade queremos viver. Existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade sem Deus. Mas a escolha é de cada um de nós, porque o que Cristo precisava fazer, Ele já fez. Ele já profetizou, Ele já se tornou sacerdote, morrendo na cruz, se entregando, se fazendo sacrifício. E agora Ele reina sobre tudo e sobre todos. Quando nós entendemos essa verdade, entendemos que Ele é soberano. Glória a Deus. Ele está acima de tudo e Amém. acima de todos. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que todo joelho naquele dia vai se Amém. dobrar diante dele. Glória a Deus. Não importa que joelho seja, não importa quem esteja ou que status esteja. O importante é que todos precisam compreender essa palavra. Todo joelho se dobrará diante Glória a dele. Deus. E Aleluia. todos vão ter que proclamar que Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E sendo Ele Rei, sendo Ele Senhor de tudo, tendo Ele domínio sobre tudo, nós então vamos entender que só existe uma coisa a fazer e só existe uma coisa a entender. Precisamos entender que se Deus tem o domínio de tudo e se Ele reina sobre nós, nós entregamos o domínio ao Senhor da nossa vida e de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Precisamos compreender que não precisamos temer a nada. Não precisamos temer a nada, amados. A Bíblia diz que Paulo, quando ele vai declarar, posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Paulo não estava no seu melhor momento. Paulo estava, na verdade, fazendo uma reflexão sobre aquilo que ele havia passado e o que havia vivido. Paulo sabia o que é ter escassez e o que era ter abundância, o que era sentir frio e ser aquecido. Paulo sabia o que era habitar num lugar aconchegante e o que era dormir no relento. Paulo sabia o que era bem isso. Paulo sabia o que era estar doente. Paulo sabia o que era estar são. Paulo sabia o que era se sentir solitário, sozinho, o que era ter solidão. Mas Paulo sabia também o que era estar acolhido. Paulo sabia como era sentir essas coisas. Mas em todos esses momentos, felizes ou tristes, como diz o texto de Isaías, consolar os tristes, consolar os que choram, Paulo sabia de uma coisa e sentia uma verdade que queimava dentro dele. Deus estava comigo em todos Amém. os momentos. Glória da a minha vida. Deus. E agora imagine o que a humanidade precisa, é sentir Deus em todos os momentos da vida. Nos momentos bons, mas também nos momentos maus. É necessário entender, gente, o dia mau ele chega. Mas é necessário a gente entender que no dia mau, Deus também vai estar lá. Amém. Jesus também vai estar no dia mau. Amém. No Glória dia a em que o Deus. louvor sai engasgado. No dia em que a mensagem, a oração, ela parece que não vai fluir. No dia em que a lágrima rola ao invés de palavra. Mas nesse dia Jesus está lá, o Espírito Amém. Santo está lá. Glória porque a a Bíblia Deus. diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Aleluia. No dia ruim, Deus vai estar lá. No dia bom, Ele vai estar lá. Amém. Glória a Deus. E é gostoso quando a gente sabe que Ele vai estar lá. Amém. Que Aleluia. Ele está agora aqui. Que Amém. Ele está Glória agora a Deus. aonde essa mensagem estiver alcançando. Ele está lá agora. Glória a Deus. E é interessante a gente saber isso. Não é só pensar a respeito, mas saber dessa verdade. Amém. É bem maior do que só entender ou ouvir alguém falar. Mas é necessário a gente sentir verdadeiramente Deus se faz presente. Amém. Glória a Então, Deus. Para a gente caminhar para finalizar essa mensagem, é necessário a gente entender como Jesus age e como Jesus agiu. Você vai ver Jesus libertando, você vai ver Jesus curando, você vai ver Jesus proclamando o Evangelho, você vai ver Jesus libertando cativos dos cativeiros, você vai ver Jesus proclamando e através da sua palavra pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Amém. Aleluia. Sabe o que significa isso, gente? Significa que a maior de todas as libertações não vai ser por meio da imposição das mãos dos pastores, dos obreiros da igreja. A maior de todas as libertações vai acontecer quando a igreja, quando as pessoas se renderem ao que a palavra de Deus ela diz.
Amém. O que nós mais precisamos na vida, nos dias atuais, é da palavra de Deus. Amém. E ela tem o poder por si mesma de libertar de qualquer tipo de cativeiro, de qualquer tipo de prisão que existir. A palavra de Deus, ela entra. E aonde ela entra, entra não só a palavra, mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Então entra o verbo. Amém. A palavra é verbo, a palavra é Jesus, a palavra Amém. é a presença Glória de a Deus. Deus. Então se a palavra entrou, Jesus entrou, a presença entrou, Amém. o poder entrou, Glória a unção a Deus. entrou, Aleluia. e isso vem de encontro a tudo aquilo que tem se tornado escuridão na vida de qualquer pessoa, e isso causa libertação. Amém. Cativeiros são destruídos, Amém. vidas são livres por meio do amor de Cristo, independente de que condição essa vida tem vivido. Amém. Não importa a condição, a maior de todas as condições é essa que a Bíblia está dizendo. Não importa como uma alma esteja ela no abismo ou esteja ela no céu já. O importante é que a palavra, por meio da palavra, ou seja, por meio de Cristo, que é a palavra viva, a vida dessas pessoas pode ser alcançada. Amém. Jesus ama cada uma dessas almas. Aleluia. E não existe cativeiro que Ele não possa libertar. Amém. Não existe enfermidade que Ele não possa curar. É verdade. Não existe alma que Ele não possa alcançar. Porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Glória a Ele Deus. veio para libertar os cativos. Amém. Glória a Ele Deus. veio para proclamar o ano Glória a aceitável do Deus. Senhor. Ele Aleluia, veio Deus. para anunciar salvação, para anunciar que existe libertação e que não há nada impossível que Ele não possa fazer. Amém. Porque Ele é ungido para fazer isso. Amém. Então, igreja, que a igreja se levante, que a igreja tome a sua posição e que a posição da igreja seja uma só. Ele foi ungido e Ele nos ungiu. Amém. Agora somos nós a proclamar o Evangelho e ver as almas sendo libertas dos cativeiros. Amém. Para a glória do seu nome. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém? Que Amém. Deus abençoe as nossas vidas. E que Deus proporcione a cada um de nós essa libertação que vem por meio da palavra. Amém. Deus Glória a abençoe a Deus. todos. Glória a Em Deus. nome de Jesus.